Olha, eu não sei se você se lembra, mas lá nos anos 80 rolava uma história sobre o boneco do Fofão. Lembra aquele personagem do Fofão? Dizia que ele tinha uma faca escondida dentro da barriga. É, bicho, uma faca, tipo Jason. Mas com aquele bochechão de cara de São Bernardo, com aquela roupinha de palhaço, tá? Na época, a molecada jurava que o boneco levantava de noite, andava pela casa, mas no final variava dependendo da imaginação e do trauma da criança. E tinha mãe jogando brinquedo fora, vizinho abrindo o boneco na faca de pão pra ver se tinha alguma coisa lá. Até tia rezando o Salmo 91 pro Fofão, sabe? Fala, você levava pra macumba, eita, bizifinha, saralapa, sarachata, padeguia. Mas depois veio o Chuck. Aí, meu amigo, aí lascou-se. Porque o esfíncter se espremia. Porque o Fofão dava para relevar. Afinal de contas, a gente sabia que o Orival Pessini, que era o mestre criador daquele personagem, tinha aquela cara de quem oferecia todinho com bolacha Maria pra gente. Mas o Chuck, velho, o Chuck era foda. O boneco ruivo, com aquele brinquedo assassino, com aquela risada que parecia com coisa ruim, e ele traumatizou o dia de... Aquilo traumatizou uma geração, que a partir dele ninguém mais olhava para um boneco do mesmo jeito. Fala sério, até as Barbie das filhas da gente ficava meio bolado, que de repente ela podia criar vida e vir para cima da gente. E olha que curioso, mesmo morrendo de medo, o povo amava o filme. Porque, no fundo, a gente tem essa relação esquisita com o boneco. Ora medo, ora afeto, ora projeção. Eles são quase como uns espelhos da gente, refletem o que a gente sente, ou esconde. E o tempo passou, os brinquedos ficaram mais tecnológicos, mas essa carência humana, essa continuou 100% analógica. Há pouco tempo, uma discussão tomou conta das redes sociais sobre a nova onda de gente grande amar boneco e cuidar dele como se fosse filho. Acordar de madrugada para dar uma madeira. Eles têm nome, certidão de nascimento, o quarto com bercinho, com roupinha passada no amaciante. É sério, são os bebês reborn. São bonecos hiperrealistas que têm sido tratados por muita gente como filhos de verdade. Pois é aí que você pensa. Ema, cada qual com seu problema, ado, cada um no seu quadrado, mas quando a fila de adoção no Brasil tem mais de 33 mil crianças esperando por uma chance, a pergunta é, será que a gente não está errando o alvo? O que esse fenômeno diz sobre nós? Sobre nossas dores, nossas ausências, sobre a carência que anda por aí, vestida de amor. Então, meu bonecão de Olinda, senta o dedo aí no like. Se você não está inscrito, se inscreve, porque o Reborn pode ser só borracha, mas o sentimento é carne e osso. Vem comigo. Roda a vinheta. Olha, essa história dos bebês reborn pode parecer uma coisa de internet, mas não nasceu no TikTok nem no YouTube. O buraco é bem mais embaixo. Vem de longe, mais precisamente, para variar, dos Estados Unidos. No final dos anos 80, início dos anos 90, começou com colecionadoras de bonecas realistas que queriam deixar os seus modelos cada vez mais próximos de um bebê de verdade. Eram artesãs especializadas que pegavam bonecas normais e faziam um trabalho quase cirúrgico, pintura detalhada, veinha nas mãos, cílios implantados, o peso do bebê, o cheirinho de talco, enfim. Reborn era literalmente renascido. A febre pegou mesmo foi nos anos 2000, quando essas bonecas passaram a ser vendidas em plataformas como o eBay, por valores que podiam passar de $1.000. E aí, meu amigo, o mercado fez o que sabe fazer, transformou uma arte sensível numa indústria. Mas o mais curioso é o perfil de quem compra. Muitas mulheres que passaram por perdas gestacionais, abortos, traumas de infância, ou vivem algum tipo de isolamento afetivo. Nesses casos, o bebê reborn passa a funcionar como um mecanismo de enfrentamento emocional. No Brasil, o movimento chegou mais discretamente por volta de 2010, mas foi durante a pandemia que o negócio explodiu. O isolamento forçado, o medo da morte, o luto coletivo, tudo isso criou um cenário perfeito para a carência bater no teto. E para onde vai essa carência toda quando não se tem companhia? Vai onde o afeto não machuca. Começaram a surgir feiras, oficinas, exposições, até creches reborn no Brasil.
No TikTok e no Instagram, perfis acumulam milhões de visualizações mostrando o dia a dia dos bonecos como se eles fossem humanos. E muita gente assiste, comenta, se apega. Um espelho da sociedade em que a gente vive, onde a carência é tão profunda que nós preferimos um bebê de silicone, mudo e obediente a lidar com a complexidade de um ser humano real. Olha que curioso, esta substituição simbólica não é nova. Em vários períodos da história humana, objetos inanimados foram usados como válvulas de escape emocional, desde as bonecas funerárias do Egito Antigo, que acompanhavam crianças nos túmulos, até figuras de santos usadas para transferir a fé, a dor, a esperança, enfim. Só que hoje o afeto é tão unilateral que a coisa saiu do colo e foi parar no tribunal. Para ilustrar até que ponto esse apego pode chegar, parece que em maio de 2025, um casal de Goiás protagonizou uma disputa judicial por uma boneca reborn. Segundo a advogada envolvida no caso, o vínculo emocional desenvolvido foi tão intenso que ambos consideravam a boneca como parte da família, levando a uma batalha legal pela guarda do objeto. Esse episódio realça como, para algumas pessoas, a linha entre o simbólico e o real pode ser tênue, evidenciando a necessidade da gente tentar compreender as motivações, os sentimentos que impulsionam esse tipo de comportamento. E se você acha que o buraco para por aí, segura essa! No interior de Santa Catarina, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, decidiu que a coisa passou do ponto e chutou o balde com força. Em pleno 2025, o cara gravou um vídeo e disparou. Se alguém entrar numa unidade de saúde da cidade com um bebê reborn no colo para pegar ficha de atendimento, pode pegar essa pessoa e internar ela involuntariamente, ou seja, compulsoriamente. Gente, é isso mesmo que você ouviu. O sujeito estava indignado, com gente tentando usar o SUS para consultar. Boneco! Claro que o prefeito passou do ponto, porque internar uma pessoa compulsoriamente não pode ser uma coisa normal. Olha o nível da confusão emocional que as pessoas podem estar chegando, misturando amor, carência, ilusão e agora recursos públicos de saúde. Será? Será que mesmo uma mulher que tentou acessar o SUS para cuidar de um seu brinquedo, sabe que isso é verdade, bicho? Eu fico em dúvida às vezes, sabe? Porque cá entre nós, no meio de tanta polêmica, você já se deu conta por que o mundo ficou tão desconfortável com a ideia de uma mulher adulta criando uma boneca? Quando é homem colecionando carrinhos de brinquedo, depois gastando fortunas nos carros que ficam maiores, ou nos bonecos de Star Wars, do Batman, os chamados action figures, ninguém levanta a sobrancelha. Mas se uma mulher coloca um reborn num carrinho de bebê e vai passear no parque, pronto, já tem gente gravando o vídeo e apontando o dedo chamando ela de doida. O que será que incomoda tanto? Talvez seja porque, historicamente, o afeto feminino sempre foi colocado numa caixinha. Ele foi controlado, etiquetado, julgado. O sonho, o cuidado, a fantasia, tudo sempre precisou de uma autorização externa para existir. Agora que as mulheres estão usando a imaginação como querem, no tempo delas, com quem elas quiserem amar, mesmo que seja um boneco, a galera se assusta. A mulher que brinca com o reborn, que cuida como se fosse um filho, muitas vezes ela só está ensaiando um amor, treinando o colo, criando um espaço simbólico de acolhimento que talvez tenha faltado na vida real. E se isso não faz mal a ninguém, por que incomoda tanto? Do fim do dia, essa história toda pode não ser sobre bonecos, e sim sobre um monte de gente desocupada tomando conta da vida dos outros e um outro monte de gente criando factoide, essas mentiras para consumir o seu tempo, o tempo de tela. Quem é que ganha com isso? Certamente não sou eu. Certamente não é você. Desde a Roma antiga, governos criam o que se conhece por cortina de fumaça. Sabe o mágico que joga uma bomba, puf, aí ele some?
É mais ou menos isso. Porque o que acontece, né? Vão tirando a atenção da gente para o que realmente importa. Toda semana tem uma novidade, vocês já perceberam? É cura gay, é vaga para trans, é chupa-cabra, é linguagem neutra. Enquanto a gente está discutindo essas bobagens, coisas importantes estão sendo decididas como bem entendem os mandatários da viúva. O único lado positivo disso tudo é, pelo menos, essa discussão jogou uma luz numa questão importante. Aqui no Brasil, são mais de 9 mil crianças em abrigos, muitas delas prontas para serem adotadas. Mas sabe qual é o perfil mais buscado pelos futuros papais? Bebês brancos, recém-nascidos e sem irmãos. A realidade, meus amigos, não é reborn, ela é hardcore, com história, com bagagem, com abandono e com tudo mais. Olha, eu não estou aqui para julgar quem cuida de boneco ou não. O que bateu no meu coração quando eu escutei essas histórias foi trazer para esse vídeo a lembrança de que carinho e cuidado, esse que transborda, que pede colo, também precisa ser investido em quem está vivo e com o coração batendo e quem chora de verdade. Também nós quisemos alertar para o fato de que é tanta desinformação, tanta fofoca, que no fim do dia a gente tem que parar de julgar as pessoas para julgar os fatos. A verdade é que nós estamos perdidos no roteiro da vida, que hoje em dia está sendo escrito por pessoas que não têm o menor compromisso com a verdade, e muito menos com a sua saúde mental. O que eles querem é treta, porque treta mexe com o algoritmo, isso gera engajamento. Tem gente achando que lacrar é o mais importante do que amar. Mas se tem coisa que eu aprendi nessa vida é que o amor, o verdadeiro, o que cuida, aquele que aperta o coração, ele não precisa de plateia. Ele só precisa de presença. Amar não é sobre o que os outros vão achar ou vão deixar de achar. É sobre o que te faz bem, o que te traz paz. E se for seguro, se for saudável, não machucar ninguém, tá valendo, meu amor. Às vezes, o que tá faltando no mundo não é juízo, é um pouco do faz de conta. Isso porque a gente perdeu a nossa capacidade de sonhar, de brincar, talvez. Bom, para quem quiser dar esse amor para uma galerinha de verdade, aqui vai uma sugestão. Tem uma ONG maravilhosa chamada Child Fund Brasil. Eles têm um programa de apadrinhamento afetivo, onde você pode acompanhar uma criança, sei lá, trocar carta, ajudar com a educação, a saúde e com a presença, se quiser. E é só clicar no link que está aqui na descrição da gente. E se você acha que pode dar um passo maior ainda, o site do CNJ, o adoção.cnj.jus.br, tem tudo explicadinho sobre como adotar legalmente no Brasil. Sem julgamento, sem pressão, só a vontade sincera de mudar a vida de alguém. O Reborn pode até parecer real, mas a realidade mesmo precisa de você, de mim, de todo mundo. E se esse vídeo bateu aí no seu coraçãozinho, se fez reborn, ou seja, se fez renascer o seu pensamento crítico, compartilhe ele com alguém que você acha que vai ter ressonância. Deixa aí um positivo pra gente, se achou relevante o papo. Comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre esse fenômeno todo. Se você já viu de perto, se você conhece alguém que tem um reborn, o que você sente quando você vê umas cenas dessas? Sei lá. Para vocês todos, um anzol e um queijo, um abraço e um beijo até semana que vem, aqui no nosso canal Nelson Freitas Oficial. Ai, caralho! Cadê, hein? Cadê negócio de câmera? Seja o que Deus quiser. Ah! Que foi que as estão brigando aí, rapaz? Porra. Tu ouviu o barulho? Você me f***. Tá fazendo p*** mesmo? Que reflete o que a gente quer. Você me desconcentra! Eu vou precisar beber uma aguinha, tá? Me segura, não corta não.